Vocês estão felizes? Todo mundo cheio do Espírito Santo aí? Aleluia! Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante. Mateus capítulo 6, versículo 19, amém? Glória a Deus. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou será leal a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda, com o que vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Feche os seus olhos aí. Gostaria que você fizesse a sua oração aí no seu lugar, falando: Deus, obrigado por essa leitura dessa palavra. Eu abro o meu coração para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós. Sei que talvez esse dia de hoje foi uma correria para você, ou talvez você ficou bem tranquilo, mas a sua vida tem sido uma correria, mas hoje você parou para ouvir a voz de Deus. Então abra o seu coração para isso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura aqui da Tua Palavra, pelo ensino que o Senhor vai trazer para nós, e pedimos ao Senhor, Deus, ministre a cada coração aqui de uma maneira tão particular, de uma maneira, ó Deus, que nós precisamos ouvir do Senhor. Nós nos diminuímos agora, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Silenciamos, ó Deus, todas as outras vozes que tentam nos dispersar, que tentam tirar o nosso entendimento, para nos concentrar no Senhor nessa hora. Em nome de Jesus, fique à vontade, Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com vocês hoje sobre rompendo com as preocupações da vida. Aqui a gente leu um texto onde Jesus está falando para um povo, ali ensinando sobre as preocupações da vida. E é comum e é normal todas essas preocupações que Jesus trouxe nesse texto. É comum porque todos nós passamos pelas mesmas preocupações.
A diferença está em como nós reagimos a ela, ou como nós deixamos essas preocupações dominar a nossa vida. E aí eu quero que você pense na sua vida agora. Não é para você olhar para o irmão do lado, não é para você olhar para a pessoa que ficou lá fora, né, lá na sua casa, o seu vizinho. É para você preocupar agora e olhar para a sua vida, né, para o seu interior. Né, o que Jesus está falando comigo? Porque ele começa a falar aqui sobre ajuntar tesouros, sobre aquilo que você investe o seu tempo, aquilo que você investe as suas forças, aquilo e aquele lugar onde você coloca o seu coração. Jesus começa a falar que onde está o tesouro, ali está o seu coração. E nesse texto também a gente vê Jesus falando sobre a justiça do reino dos céus, né? Falando sobre o reino sendo implantado na vida das pessoas, mas para isso, algumas coisas nós precisamos tomar, né? Algumas decisões, algumas atitudes para que o reino dos céus venha sobre nós. Todos nós temos a capacidade de escolher quem governa a nossa vida, quem vai ser o Senhor da nossa vida. E tem muita gente presa a deuses, né, que não é o nosso Deus Criador. E talvez você se viu nessa situação aqui que a gente leu, correndo atrás do que comer, correndo atrás do que vestir, correndo atrás de coisas, né? E o mundo nos leva a isso. E a escolha que você faz de quem vai governar a sua vida, ela vai te levar para um caminho de fé ou vai te levar para um caminho de ansiedade, de preocupações, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa noite. Muitos de nós esquecemos que a gente está aqui de passagem, né? Nós estamos de passagem aqui na Terra. Quando olhamos para a vida do outro, né, conquistando, olhamos para a vida do outro lá de carrão, né, construindo a casa dele, né, com aquela casa própria, aquela casa maravilhosa, e a gente acaba vendo esses bens, essas riquezas, e muita gente começa a deixar isso entrar no coração dele e começa a se aprofundar querendo a mesma coisa, né, querendo sim, mas não apenas querendo, porque o problema não é você querer, o problema é você deixar esse desejo dominar você. E é isso que Jesus está falando, né? Você entra lá nas redes sociais, aí tem pessoas lá ensinando como você vai ficar rico, né? Como se tornar um milionário. Se você, hoje é agosto, se você tiver R$100 no bolso, até dezembro você vai juntar 1 milhão. E aí está cheio de gente, cheio das fórmulas, né? Aguçando em nós o desejo de conquistar, de ter, de voltar e trabalhar, e aquela correria, aquele negócio de ter e de fazer. São muitas fórmulas, né? Agora você precisa viver viajando. Se você gastar não sei quantos mil no seu cartão, você está perdendo dinheiro se você não junta milhas. Quem aqui já ouviu um negócio assim? Né? E aí, se você não viajar com milhas, você está juntando, você está perdendo dinheiro. Então, aí a pessoa começa a instigar a gente nisso. E a gente vai enfiando, a gente vai e compra curso atrás de curso para tentar aprender a conquistar e a fazer e a viver aquilo que o mundo está pregando para nós que a gente tem que ter. A gente vem nessa cultura e até mesmo dentro das igrejas, a igreja que não tem uma mídia, um negócio que faz bombar, né, uma parede preta, é muito legal, mas se esse negócio dominar a gente perde o sentido da vida. Se a gente ficar só correndo atrás de fazer as coisas acontecer com a nossa própria força, e preocupado, em correria, e aí eu falo porque às vezes a gente está ministrando um louvor aqui, ou a gente está tocando ali, e a gente vê, a pessoa vem, entra e conversa com todo mundo, e não se conecta no louvor, na adoração. Ou na célula, né? A pessoa chega na célula, conversa com todo mundo, participa de tudo, mas ela não consegue se conectar no ensino que está sendo passado ali. Então, nós precisamos parar, muitas vezes. Talvez você já viu lá na internet a pessoa falando assim, quantos negócios você já perdeu por estar com esse carro que você tem? Se você está lá com o seu Passat, né, velhinho, né, aí você deixou de fechar um negócio. Se você chegasse lá de Land Rover e tal, aí você fala, nossa, é mesmo, eu tenho que comprar uma Land Rover. Porque se eu tivesse a Land Rover, eu chegava e a pessoa ia olhar para mim que eu tenho credibilidade para fechar esse negócio com ele, porque olha o carro que ele tem.
E aí a gente fica correndo atrás dessas coisas, deixando essas coisas consumir a gente. Ah, se você não tem X, não sei nem quantos mil seguidores, milhões de seguidores, você nem é reconhecido. Ah, você não é nada não. Você tem que ter seguidor na rede social, né? Você tem que ter isso e aquilo, e o mundo vai fazendo a gente se preocupar em ter e correr atrás dessas coisas. E a gente acaba, nessa correria toda, esquecendo do que realmente importa, né? Comer e vestir são preocupações que Jesus confrontou aquele povo, mas que até hoje a gente tem essas mesmas preocupações. Jesus deu o ensino, mas a gente não aprendeu. E aí, Jesus, hoje, agora, as preocupações não é só comer e vestir, né? Você tem que se preocupar agora com a sua imagem pessoal, você tem que se preocupar agora com a sua imagem digital, você tem que se preocupar agora com a sua vida profissional, você tem que se preocupar com seus estudos, com seus relacionamentos. Você não está correndo atrás só de comer e vestir mais. Está correndo atrás de tanta coisa que você está perdido. Você já tentou tantos empreendimentos que você não sabe nem quem mais é você. E a gente está vivendo nesse mundo, né? E isso traz ansiedade para nós, né? Eu estava pesquisando hoje e falou que esse ano de 2024, a OMS indicou que no Brasil 26% da população está diagnosticado com ansiedade. 26%, gente. Vamos contar aqui. Vamos ver quem é aqui, né? E desses 26%, 12% já tem o diagnóstico de depressão, né? Então, imagina, a cada 100 pessoas, 26 pessoas ansiosas, 12 pessoas depressivas, né? Essa correria, né? Essa loucura de ter que fazer, de ter que mostrar resultado, né? E a gente vive nisso, e a gente vai deixando isso entrar. E Jesus, ele vai falando aqui, ó, sabe por que vocês estão assim? Por causa dos olhos. O que faz seus olhos brilharem? Ah, o carro, a casa. Então essas coisas fazem os nossos olhos brilhar. Jesus falou assim, ó, versículo 22, a lâmpada do corpo são os seus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então não tem problema nenhum você desejar a casa própria. Isso fazer os seus olhos brilhar. Mas se isso brilha mais do que a presença de Jesus, então os seus olhos não estão bons, porque os olhos vão revelar o que está dentro do seu coração, o que está sendo o seu tesouro. Então o seu tesouro não é Jesus mais, o seu tesouro é a casa própria. Então há um ponto de equilíbrio que nós precisamos encontrar. O ponto de equilíbrio, eu preciso ter um namorado, uma namorada, e o cara vive investindo ali, aqui e ali, e aí o sonho dele é casar e ter a namorada e pronto, ele esquece até de Jesus. Então, como é que está a sua vida? Você precisa avaliar a luz ou as trevas que estão te motivando. O que está dentro do meu e do seu coração? Se você conseguir identificar isso, você vai conseguir alinhar a sua vida para uma vida de fé em Deus e caminhar dentro daquilo que Deus tem para você. Mas se você não alinhar as suas motivações, a luz ou as trevas que estão dentro de você, você vai ser direcionado para um caminho de ansiedade. Você vai ser tomado pelos seus desejos. E é isso que Jesus está falando aqui. Jesus ensina que não tem como você ser leal a dois deuses ao mesmo tempo. Não tem como você servir a Mamon, né, aos seus desejos, à sua ganância, ao seu desejo de ter, de conquistar, e servir a Deus ao mesmo tempo, né? Então, Deus não divide a lealdade, Deus não divide a honra dele, Deus não divide o amor dele com ninguém. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon. Então, o que Mamon representa aqui? O versículo 24 fala assim, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um, ou se desprezará a outro. Pessoa que se devota a Mamon. O que Mamon representa? Mamon é o Deus da riqueza, né? Aquele que vai fazer você ter, conquistar, o dinheiro, né? E muitas vezes a gente deixa isso entrar até dentro da nossa igreja. A pessoa vai dar um testemunho, aí ela vai e fala assim, eu cheguei aqui, eu não tinha nada, eu não era nada, agora eu tenho carro, agora eu tenho casa, agora eu tenho isso. Aí a pessoa não conta um testemunho de transformação no caráter dele, não conta um testemunho de libertação de pecado, de vícios.
Ela só conta o que ela conquistou, porque as trevas estão falando mais alto do que a luz que está dentro do coração dela. Então não tem como servir a dois senhores, né? E Mamon representa isso, essas preocupações em conquistar grandes edificações, né? Grandes projetos. Então a pessoa só fala disso, é construções, são estruturas, né, que ela tem que ter e mostrar. Mamon representa a avareza, aquela pessoa que tem amor ao dinheiro. Muitas vezes essa pessoa ela pode ir para um caminho de esbanjar o que ela tem, né? Aí ela compra, ela faz, ela paga lanche para todo mundo, aí ela faz festa para todo mundo, ela paga tudo para todo mundo. Talvez essa pessoa vá para esse lugar, representando ali Mamon. Ou talvez ela vai para o oposto, aquela pessoa pão duro, miserável, mão de vaca, né? Então, a mesma coisa está servindo a Mamon. Você vai na lanchonete com seu amigo, aí você faz conta, quanto que deu aí? 23,35, eu quero meus 65 centavos de volta. Vai lá que eu quero meu troco. Não, deu 24,93, não, cadê meus 7 centavos aqui? Pessoa extremamente pão dura, né, miserável, muquirana. Mas não é só jovem não, gente. Às vezes o velhinho lá, está com a dentadura lá já, né? Aí cai um dente da dentadura, aí vai e pega a cola Super Bond e cola o dente na dentadura, né? Muquirana, gente, faz isso não. Não deixa Mamon dominar, não. Né? Então a pessoa, a gente vai, pega a pasta de dente e espreme até sair o talo lá, né? Para não ter mais nada. Né? Que é a pessoa que segura tudo. Você chama para fazer um lanche, a pessoa nem quer ir, ela, não, eu só posso sair uma vez por mês e não posso mais. Né? Então, se é a sua realidade financeira, beleza, mas se você está à mão de vaca, filho, né? Acho que foi o pastor Daniel Branco um dia que contou que um dia a esposa dele chamou ele para ir para o shopping. Ah, vamos lá, vamos comprar um tênis para você. Não, posso não. Não, mas sua conta tem dinheiro. Não, mas eu não posso, não. Né? Aí ele falou, nossa, aí a esposa chamou a atenção dele, aí caiu a ficha. Nossa, Deus, eu estou deixando de viver por causa de ter que juntar. Né? Então, quem que é essa pessoa? A pessoa que serve a Mamon, que ajunta tesouros na terra. Você tem que fazer, né, a conta bancária está lá recheada, aí você não pode fazer uma viagem com a sua família. Não, que você tem que juntar. Você não pode passar um final de semana ali na pousada, no Vale Silvestre, não fazer propaganda aqui, né? Pode fazer passar um final de semana ali com a sua esposa. Não, que você tem que juntar, né? Tem que juntar. De olho na aposentadoria. Capaz de nem chegar lá, né? Mas, então essa pessoa, Deus está confrontando isso. Né? Terça-feira, não sei se foi na outra semana atrasada, o pastor falou sobre a igreja de Laodiceia, né, que é a igreja que não é fria nem quente, mas ela amava a riqueza que ela tinha. A pessoa que não é fria nem quente, ela ama a riqueza, ela colocou Deus para fora da vida dela. Então, se você ama a riqueza, você não é frio nem quente. Deus já saiu fora da sua vida há muito tempo. Ela ama o que ela construiu, ela ama a riqueza que ela tem, ela ama as conquistas dela, é isso que ela ama. Então, quando o Mamon entra, Jesus sai. Quando o Mamon entra na nossa vida, Jesus sai. E quais as consequências da gente seguir por esse caminho? Por que a gente muitas vezes vai por ele? Como eu identifico se eu estou servindo a Mamon? Jesus ele traz aqui o entendimento sobre a ansiedade. Se você está ansioso, preocupado demais com o amanhã, né, isso significa que o Mamon está ganhando espaço na sua vida. Significa que você está vivendo demais para as coisas desse mundo, esquecendo que vai passar. Esquecendo de construir valores eternos. Esquecendo de investir na eternidade. Né? Eu não sou expert aqui sobre ansiedade, né? Mas temos aí psicólogas conceituadas, né? Pessoas que vão ser muito melhores capacitadas para falar sobre isso, mas eu trouxe aqui alguns pontos para a gente ver se a gente se identifica com isso.
né? E aí você vai olhar para você mesmo. Sintomas de ansiedade. Preocupação excessiva. Você se preocupa com a sua vida financeira o tempo todo, né? Você se preocupa com o boleto que vai vencer daqui 2 meses, né? Se preocupa excessivamente com tudo, com a esposa, com os filhos, né? Com o que vai acontecer amanhã, com o carro, o carro tem que trocar isso, isso e isso. Nossa, Deus do céu, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que fazer isso. E aquela correria. Então, preocupação excessiva é um sintoma de ansiedade. Outro sintoma, insônia. A pessoa não consegue dormir, a pessoa perde o sono, vira noites e noites e ela não consegue descansar, né? Outro sintoma de ansiedade, medo irracional. Tem medo de tudo, de perder, medo de atravessar a rua, medo de ir para o trabalho, medo de não voltar do trabalho, né? Medo do filho ir para a escola, do filho não voltar. Então é esse medo que domina você. É a preocupação excessiva, né? Então, problemas digestivos. Talvez você está aí tentando tratar, né, seu estômago, aí está lá com umas gastrite lá fora, e está tratando, e na verdade o problema não é nem o estômago. O problema é a ansiedade que está tomando conta de você. É um problema na alma, é uma enfermidade na alma. Então, são sintomas de ansiedade, né? Tensão muscular, a pessoa tensa, né? Dores no corpo, né? Medos de eventos sociais, a pessoa não consegue se relacionar com ninguém, não consegue falar em público, ela quer fugir, quer ficar sozinha, né? Então, sintomas de ansiedade, sensação de constrangimento, né? Ela sempre está no cantinho dela, fazendo o máximo para não ser percebida, né? Então ela quer passar despercebido por tudo e por todos. E crises de pânico. Eu sei que deve ter outros mais, né? Outros sintomas, mas talvez você identificou isso aqui, você já passou por isso, ou você está vivendo isso. Crises de pânico, aquela pessoa que já está tão tomada pela ansiedade, que ela começa a tremer e começa a dar falta de ar, né? Quando fala de um assunto, ela começa a ter um ataque. E Jesus está falando disso, olha, por que você está vivendo isso? Porque você está se preocupando além do que deveria. Você precisa ter um equilíbrio. Corremos atrás de tantas coisas sem que possamos alterar nada, nenhum dia da nossa vida. Jesus falou, você não pode alterar nada do curso da sua vida, daquilo que realmente importa e tem valor. Você pode conquistar muitas coisas, mas o que isso vai alterar de valor na sua vida de verdade? No seu relacionamento com seus filhos, o que você está ensinando, o que você está implantando dentro dele? Com essa correria toda. Seu filho pede um tempinho para você, né? Tem aquela história que talvez você já ouviu, pai, quanto que é a sua hora de trabalho? X reais. Ah, me empresta então? X reais, pai, para eu comprar 1 hora do seu dia, para você passar um tempinho comigo. Então, os nossos filhos estão clamando por tempo, né? Para passar tempo de qualidade, gastar tempo com eles é importante. E a gente está nessa correria, tentando fazer, buscar, esquecendo do que realmente tem sentido, do que tem valor. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus aqui hoje. E a gente busca, muitas vezes, outros métodos para vencer a ansiedade. Métodos que a gente utiliza, que você precisa praticar esportes. Você tem que fazer atividade física todo dia, né, para o seu corpo ficar legal. Quem já ouviu isso aqui? Gente, é um método alternativo e é bom. Você tem que cuidar do seu corpinho, né? Só que não é o suficiente. Para você vencer a ansiedade, você tem que correr para o reino de Deus, né? Então, sim, você vai cuidar do seu corpo, né, praticando atividades físicas regularmente, né, cuidando aí da sua alimentação, tendo uma alimentação balanceada. Aí você começa a ir na academia, aí você vai e fica legal e tal, você fala, eu tenho que mudar minha alimentação. Você vai no nutricionista, o nutricionista vai e te passa uma nova receita do que você tem que comprar, né? Não é assim ou não? Né? Aí beleza, você vai no supermercado, tem um corredor lá só dos nutricionistas, né? Tem um negócio lá que é só deles, gente. Você entra naquele corredor lá, os negocinhos caros, Jesus. Aí sua compra, que era R$800 no mês, muda para 1.800.
Aí mais uma preocupação, você tem que vencer agora, a conta que você tem que pagar. Então não é só você fazer atividade física, mudar a sua alimentação, né? Porque isso talvez vai gerar mais preocupação para você. Então você tem que fazer isso, mas tem que fazer com equilíbrio, né? Entendendo que isso faz parte do cuidado do seu corpo, mas que isso não vai tomar conta da sua vida, né? Isso não vai sobrepor e tomar o lugar de Deus. Técnicas de respiração, né? De manter a paciência. Quem que já viu aquele vídeo, né? A mãe senta lá na frente do celular. Pessoal, eu vou ensinar vocês hoje sobre a paciência. A paciência é uma virtude, aí ela ouve lá no fundo: mãe, calma aí, menino. A paciência é não sei o quê. Mãe, calma aí, menino. Aí já começa o tom, já começa a aumentar, né? Calma, gente, retomando aqui, a paciência é algo que você precisa praticar. Mãe, ô miséria! Então, técnicas que a gente precisa ter, mas que não é o suficiente, né? Então, nós precisamos tomar cuidado, não é só isso, não é aprender a respirar bem, não é só isso. Massagem relaxante é bom demais, né? Diminuir o uso da tecnologia, técnicas de meditação, de você ficar mais relax, vai ajudar você a controlar a sua ansiedade, mas o que vai fazer você vencer a ansiedade é a presença de Deus, né? O que vai fazer você vencer essa preocupação é a presença de Deus. Não estou dizendo que isso não seja importante, né? A questão das técnicas, de você buscar ajuda, isso é muito importante, né? Você buscar ajuda, você ter uma rotina, você cuidar do seu corpo, isso é muito importante, mas você não pode se esquecer da presença de Deus, né? Não esqueça disso. O que realmente importa está nos versículos 32 e 33. Se você estiver com sua Bíblia aberta aí, ou se vocês puderem colocar para nós aqui no telão, a minha versão diz assim: olha, os gentios procuram todas essas coisas. Todas essas coisas que a gente falou aí, comida, bebida, né, ter, conquistar. Os gentios representam aqui as pessoas que não têm relacionamento com Deus. E é isso que Jesus está falando. Todo mundo busca isso. Só que a diferença é que você tem um pai, olha lá. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que você precisa delas. Você tem um Pai Celestial, né? Um Pai que não é como o seu pai da terra, que talvez falhou com você, que não te deu a provisão que você precisava, que não te deu a proteção, né? A direção, o propósito que você precisava, mas esse Pai Celestial tem tudo isso preparado para mim e para você, está aqui, gente. Amém? Então, olha, você precisa crer. Não, eu tenho um Pai. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você tem um Pai. Você tem um Pai que olha para você, né? Um Pai que te protege, um Pai que te dá a provisão, um Pai que te dá a direção. Ele sabe do que você precisa. Não, olha ali, o seu Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Você precisa de um lugar para você colocar sua família, né? Para vocês dormirem em paz, né? Um colchão, né? Precisa de um lugarzinho, um chuveirinho bom para tomar um banhozinho gostoso, relaxante, né? O Pai sabe que você precisa disso, só que você correr atrás dela significa que você está agindo como gentio. Você ficar só correndo atrás dessas coisas significa que você está abrindo mão de se relacionar com o seu Pai. Então nós precisamos, primeira coisa, entender que você tem um Pai e que Ele sabe o que você precisa. Ele sabe porque Ele te conhece, Ele te formou, Ele te ama. Ele que conhece cada detalhe que tem em você. Suas lutas, as suas dores, as suas habilidades, a sua falta de habilidade em algumas coisas, as suas dificuldades. Deus conhece você. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, fala assim, ó: eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Olha, é Deus falando para você, o seu Pai Celeste falando para nós, olha, eu sei os planos que eu tenho projetado para você. Eu sei o que você precisa. Como é que são esses planos, Pai? Aí você pergunta para Ele, aí vai e fala assim, olha, são planos de paz e não de mal. São planos para te dar um futuro e uma esperança.
Está sem esperança? Está preocupado? Está sem saída? Está sem achar o lugar, a direção? Corre para Deus. É o seu Pai, que Ele tem um futuro glorioso para você, um lugar para te dar esperança, né? Tem um lugar para te dar segurança, né? Então, primeira coisa, você precisa entender e ter isso firmemente no seu coração. Eu tenho um Pai, Ele está cuidando de mim. Né? Quando você for deitar no seu travesseiro, você fala: Pai, deixa eu descansar agora. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha enquanto os seus... Ele trabalha enquanto os seus? Ele trabalha enquanto os seus? Dorme. Então descansa. Fala: Deus, me dá o descanso nessa noite. Eu vou esquecer o trabalho agora. Renova minhas forças. Tira as preocupações. Tira da minha mente os boletos, né, os cartões de crédito. Amanhã só me lembra de novo, né? Na hora de trabalhar, mas deixa eu descansar. Tem gente que não tem paz. Não, o plano de Deus para mim e para você é esse. É um futuro glorioso, esperança, planos de paz. E o versículo 33 que fala: buscar então primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então tudo isso vai ser acrescentado quando você buscar o reino e a sua justiça. O que significa buscar o reino? Buscar o reino de Deus tem a ver com a presença do próprio Deus. O poder de Deus manifesto na minha e na sua vida. O sobrenatural de Deus, o milagre, a cura, aquilo que não tem na terra se não vier do céu. Só que tem coisas que tem lá no céu que tem que vir para a terra. O que, por exemplo? A cura, o milagre, a alegria. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Você começa a declarar sobre a sua preocupação a alegria. Você começa a declarar sobre a sua preocupação a paz. Você começa a declarar o conserto dos céus. Você começa a declarar o milagre do Senhor. Então você atrai o reino de Deus para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. Relacionar-se com o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você. Então você precisa conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, e aí? O que o Senhor tem para mim hoje? Estava conversando, acho que lá na Unir Church, né? Aí até conversando com o irmão o Zé Antônio, ele falando: todo dia de manhã, levanto aqui, sento no meu colchão. Espírito Santo, como é que vai ser hoje? E é assim que tem que ser, gente. Né? Então, descansar no Espírito Santo, né? Na presença de Deus. Buscar o reino de Deus é isso, é você deixar a enfermidade na alma ser curada com o poder e a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo vai trazer a paz, né? Vai trazer o equilíbrio de volta, vai trazer a alegria de volta. Jeremias 29:13, buscar de todo o coração a presença do Senhor. Coloca aí para nós, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Jeremias 29:13, olha: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Por que a gente não está encontrando o Senhor? Porque talvez o nosso coração está dividido entre Mamon, as preocupações, as ansiedades tomando conta de nós, e um tiquinho para Deus. Uns 10 minutos do seu dia. Então a gente tem chamado, né, toda a igreja, toda a célula, a gente tem incentivado: você precisa ter vida de oração, você precisa tirar tempo para Deus, e é isso que você vai fazer para atrair a presença de Deus, buscar de todo o coração, abandonar o amor ao dinheiro, a mesquinharia e começar a exercer a fé, a fidelidade nos dízimos. Talvez você está aqui e até hoje você não conseguiu entregar o seu dízimo um mês. Ou você era dizimista, mas a situação apertou na sua casa, aí você agora não consegue mais voltar a entregar ao Senhor a parte que é dele. Aí a sua fé vai sendo abalada. E hoje eu quero chamar você para esse compromisso, deixar Mamon de lado e começar a exercer a sua fé, o Deus da provisão, o Deus do cuidado sobre você, sobre a sua casa. Gastar tempo com a presença de Deus. Buscar em jejum, em oração, em vida devocional, buscar o reino, as coisas manifestas do reino sobre você.
Então nós precisamos. Isso é buscar o reino. Agora, o que significa buscar a justiça? Buscar a justiça tem a ver com o caráter de Deus revelado em você. E em você para o mundo. Como é que eu vou saber isso? Buscar a justiça implica em jogar limpo. Implica agora nos seus negócios você falar a verdade. Isso é a justiça de Deus em mim e em você. Né? Busca falar a verdade, implica em falar a verdade, em ser transparentes, em não ter que enganar o seu cliente para você fazer a venda. Isso é a justiça de Deus. Né? Implica em você cumprir a palavra em obediência. Implica em você ser honesto. Isso é privar pela justiça de Deus. Esses dias eu saí para comemorar os meus 16 anos de casado com a minha esposa. Essa mulher maravilhosa aqui, gente. Estou apaixonado. E aí, nós fomos no restaurante, né? Fizemos lá o nosso jantar, batemos papo e tal. Na hora de fechar a conta, pedi lá a moça e tal. A moça trouxe a notinha. Aí, olhei e falei, moça, está faltando aqui isso e isso que a gente consumiu. Aí ela olhou assim, uai, ninguém fala que está faltando, né? Ela olhou assim, geralmente eles observam quando está a mais, né? Aí ela olhou assim, beleza, deixa eu ir lá. Então isso é prezar pela justiça. Eu não quero dar calote em ninguém, eu não preciso disso. Então nós precisamos ser assim, gente. Na verdade, nós precisamos ser generosos. Não, minha filha, eu vou te dar até uma gorjeta a mais aqui. Toma aqui. Olha, falou amém e recebeu. Né? Então, a justiça de Deus é isso, que precisa fluir de nós, de dentro para fora. Implica em você ser humilde, né? Não se vangloriar, não desprezar as pessoas. A pessoa chega aqui na igreja, você olha assim de cima e embaixo na pessoa, fala, não vou nem sentar perto. Misericórdia, gente. Você senta lá no banco, aí passa alguém, opa, deixa eu sentar lá do outro lado. Então, seja humilde, né? Não despreza ninguém, trata os outros como superiores a você mesmo. Né? Ser generoso, dar o que tem sem cobrar favores, sem cobrar nada em troca. Tem você ser generoso com as pessoas. E eu sei que você é tão generoso que daqui a pouco você vai falar com o irmão do seu lado assim, hoje eu que vou pagar a sua jantinha ali fora. Amém? Então é isso, é deixar a justiça de Deus, né, fluir em nós. Né? Aí, tem gente que gostou, aí, né? Então implica em você não ser omisso. Né? Nós estávamos conversando lá na célula, e aí surgiu esse assunto sobre a omissão. Nós estamos em época de política, né? Aí surgem assuntos e tal, e você se omite, porque você não quer ficar mal com ninguém. Você não quer defender bandeira nenhuma, você não quer ficar mal de ninguém. Aí você se omite, mesmo sabendo que tem pessoas, ou lugares, ou coisas que estão defendendo coisas que você não, princípios que ferem a palavra de Deus. Aí surge um assunto na roda lá, falando sobre o aborto. Aí você não se posiciona, você se omite. Porque se eu falar o que eu sei, o que eu creio, né? Fulano não vai gostar. Eu não estou falando para você brigar e sair no soco, não. Estou falando para você falar, olha, eu creio nisso, eu vou prezar por isso, e isso é a palavra de Deus que diz, então eu não vou me omitir. Sabe o que é que Deus diz para aquele que é omisso? Deus fala assim, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então você sabe que é errado, aí você se omite, eu não vou falar nem mal nem bem. Uai, está errado aí. Então Deus está nos chamando para que a justiça flua de dentro para nós, defendendo os valores que nós entendemos que está na palavra de Deus, defendendo aquilo que está dentro de você, é deixar o reino de Deus e a justiça de Deus habitar em nós. Quando você fizer isso, sabe o que vai acontecer? As preocupações mudam, a ansiedade vai embora, porque você não está preocupado em correr atrás de coisas, você está preocupado com valores do reino. Você está preocupado com a presença de Deus.
E a presença de Deus vai trazer tudo isso que o mundo inteiro está correndo atrás. E vai ficar tudo aí. Morreu um homem famoso aí um dia desse, né? Silvio Santos. Começou do nada. Construiu um império. Mas deixou tudo aí. E aí? Então, você precisa se preocupar com valores. Quais são os valores que você pode deixar para a sua família, né, para os seus filhos? Você precisa se preocupar com o reino. Você precisa se preocupar com a justiça. Você precisa se preocupar com a presença do Pai. Será que o Pai já saiu fora? Se saiu, ainda há oportunidade de você atrair a presença de Deus de novo. Amém? Queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí no seu lugar. O que nessa mensagem mexeu com você? Qual é a preocupação que está tomando conta do seu coração? Por que você está tão ansioso, tão preocupado, perdendo noites de sono? O que está te levando a crises emocionais? O que está te levando a crises, né, de ansiedade? O que está te levando a gastar, a correr atrás, ou a juntar e acumular e acumular? O que está afetando a sua vida financeira, o seu casamento? O que está dominando a sua vida? O que está trazendo medo para o seu coração nessa noite? Com seus olhos fechados, toda a igreja, eu quero fazer um convite para você. Se você entendeu que você está preocupado demais, correndo atrás de tantas coisas, e você entendeu que precisa hoje buscar a presença sobrenatural de Deus, o reino de Deus, e a justiça dele se manifestando em você, dê um sinal aí para nós. Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Sabe? Que você possa fazer esse convite, essa restauração de novo dos altares, do lugar onde você pode encontrar o Pai de novo, do lugar onde você pode buscar ao Senhor de todo o seu coração. Toda a igreja com os olhos fechados. Às vezes a gente está tão ansioso para que o Senhor nos toque, que a gente nem consegue parar para ouvir a voz dEle. A gente está tão ansioso como líder de célula, a gente está tão ansioso como líder do louvor, líder da dança, do kids. A gente está tão ansioso como pastor, querendo ver a coisa funcionar, querendo ver a coisa fluir, que a gente não está parando. Então nós precisamos parar para buscar o reino. E é isso, essa é a oportunidade que eu quero dar para você hoje. Feche os seus olhos aí agora. Vai ser assim mesmo, sem música, apenas para você ouvir a voz de Deus. Fique em silêncio aí no seu lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Fala com Ele as suas lutas, as suas preocupações, dos seus medos. Eu quero orar por você que também está com um diagnóstico mesmo de ansiedade, fazendo um tratamento, tomando medicações, e você quer se ver livre disso, você quer ser tocado hoje na sua alma. Nós queremos orar por você. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Deixa o Espírito Santo entrar aí agora.
Deixa o Espírito Santo entrar em você. Oh, Pai, Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te desejamos, nós entendemos, ó Deus, que não podemos servir a dois senhores, que as preocupações, ó Deus, os nossos traumas, nossas dores, nossas lutas, ó Deus, não podem tomar o teu lugar. E ora, Deus, nessa hora, por cada um dos teus filhos que decidiram agora, ó Deus, abandonar as preocupações, a ansiedade, a depressão. Em nome de Jesus, nós declaramos toda enfermidade agora fora, toda enfermidade na alma, toda enfermidade, ó Deus, no corpo, tudo aquilo que está refletindo, ó Deus, e sinalizando no nosso corpo como uma enfermidade, que nós estamos doentes emocionalmente, que nós estamos doentes, ó Deus, na nossa alma, no nosso espírito, nós pedimos perdão ao Senhor. Toque em nós agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, declaramos cura sobre os teus filhos, sobre a tua igreja. Ó Pai, nessa hora declaramos a cura vindo dos céus agora, como um raio sobre os nossos corações, com fogo, ó Deus, arrancando toda a ansiedade, todo o medo, toda a depressão, arrancando agora, ó Deus, todos os surtos, todas as crises, todas as preocupações que nós temos, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, que agora recebemos do alto, recebemos do céu a paz que excede todo o entendimento, recebemos, ó Deus, dos céus os sonhos, ó Deus, proféticos, recebemos, ó Deus, dos céus a alegria que vem do Senhor, que flui do teu trono, recebemos dos céus, ó Deus, as águas cristalinas sobre o nosso coração, em nome de Jesus, limpando, arrancando todo medo, toda tristeza, toda dor, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós não conhecemos todas as histórias aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece, ó Deus, aquele que pisou aqui pela primeira vez, ó Deus, que está aflito, angustiado, ó Deus, o Senhor Jesus fez um convite para nós, falando assim: lançai sobre mim toda a ansiedade, todo o medo, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e vos darei descanso. Ó Deus, nessa noite nós decidimos descansar no Senhor. Ó Deus, e como um sinal da Tua obra em nós, ó Deus, que essa noite seja uma noite de descanso, ó Deus, um sono restaurador, um sono, ó Deus, profundo, um sono, ó Deus, que reanima, que traz alegria, o descanso para todo o corpo, para toda a alma. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos o Teu povo. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.